Fala, Fogão! Pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo saiu atrás do placar diante do Náutico, mas buscou a virada e só não transformou a vitória numa goleada porque não fomos eficientes o suficiente em relação às chances que tivemos. Criamos muitas oportunidades, tivemos volume de jogo e fomos muito superiores em relação ao adversário. São mais 3 pontos na tabela de classificação e uma campanha que vai se tornando cada vez mais impressionante sob o comando de Anderson Moreira e sua comissão técnica. Em 12 partidas, são 10 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 31 pontos conquistados de 36 possíveis. É realmente impressionante e a gente vai caminhando a passos largos em direção ao acesso e também para brigar pelo título da Série B. Nesse vídeo eu vou destacar para vocês os principais acontecimentos da partida em termos de desempenho coletivo, desempenho individual e também algumas declarações pós-jogo do Luiz Fernando, auxiliar técnico de Anderson Moreira. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e caso não seja inscrito no Fala Fogão, clica aqui abaixo do vídeo no botão inscrever-se, depois no sininho que vai aparecer ao lado para poder ativar todas as notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver vídeos e lives aqui no canal e ainda vai poder me ajudar a alcançar a marca dos 9.000 inscritos. A sua participação no crescimento do canal é absolutamente fundamental. Dito isso, vamos em frente para os principais destaques aqui dessa partida de Botafogo 3, Náutico 1. Um jogo que poderia, inclusive, ter sido uma goleada do Glorioso, porque tivemos volume de jogo e criamos oportunidades suficientes para ser na casa aí dos 6-1, não é exagero. Né? Foi 3-1, foi pouco, e a gente teve muitas chances de ampliar o placar. Inclusive, na primeira etapa, que terminou 1-1, o Botafogo poderia ter saído vitorioso já no primeiro tempo. Tivemos chance com o Marco Antônio, chance com o Rafael Navarro, tivemos boas oportunidades. Então a gente poderia ter caprichado um pouquinho mais. O ponto negativo dessa partida, se dá para falar que tem ponto negativo, é justamente que a gente desperdiçou muitas oportunidades. E isso não pode acontecer. Se você tem a chance de fazer 5, 6, que você faça 5, 6. Então a gente tem que buscar, obviamente, ficar atento em relação a isso, trabalhar nessa questão da eficiência para que o Botafogo siga nessa pegada. Todo mundo quer que o Glorioso siga vencendo. E para vencer, tem que fazer os gols. Fizemos 3, poderíamos ter feito 5, 6 e a gente tem que buscar caprichar um pouquinho mais na definição das jogadas. Mas esse confronto diante do Náutico, ele não começou muito bem para o Botafogo. Terminou muito bem, mas não começou muito bem. A gente começou ali nos 10, 12 minutos iniciais, muito desatento. O sistema defensivo não estava encaixado, o Náutico tinha a posse da bola, conseguia trabalhar com tranquilidade chegando perto da nossa grande área e não à toa, aos 8 minutos, abriu o placar. O Vinícius, que é um dos grandes destaques dessa equipe, junto do Jean Carlos, tocou para o camisa 10 e ele então fez o gol fazendo 1-0 para o Timbu. O que poderia ter tornado essa partida mais difícil, na verdade demonstrou um grau de maturidade no time do Botafogo que soube assimilar o golpe. A gente toma 1-0, não perde o controle emocional, continua dentro da partida e logo assume o controle do jogo. Pega as rédeas da partida e demonstra que quem vai mandar naquele jogo é o Botafogo. E foi assim ao longo do primeiro tempo. A partir dos 15 minutos ali da primeira etapa, o Botafogo assumiu totalmente o controle da partida, mostrando inclusive que tem um time superior técnica e taticamente em relação ao time do Náutico. Foi o que eu disse, a gente teve a oportunidade de já no primeiro tempo fazer aí de repente 2, 3 gols. Tivemos uma finalização com o Marco Antônio que foi perigosa de fora da área. Tivemos uma jogada em que o Chay cruza pela direita. O Marco Antônio se joga na bola, mas infelizmente com um gol vazio a bola sobe. Tivemos uma jogada também do Rafael Navarro, que ele parte para cima do zagueiro e ela bate na rede pelo lado de fora. Se vai na direção do gol, pela altura que foi, era gol. Também tivemos uma chance em que o Marco Antônio cruza para o Rafael Navarro, um ótimo cruzamento, diga-se de passagem, de primeira. O Rafael Navarro erra um pouquinho no domínio e aí perde o tempo da jogada, mas ia ficar ali mano a mano com o goleiro, só que o zagueiro conseguiu se recuperar. Então a gente teve um grande volume de jogo. Posso até estar esquecendo aqui algum lance da primeira etapa. Obviamente tivemos o gol, uma finalização do Oyama, onde eu destaco aqui a tranquilidade que o Barreto teve para segurar a bola, esperar a movimentação do Chay e do próprio Oyama para poder encontrar o seu companheiro de meio de campo. O Oyama chutou, a bola desviou e aí com isso encobriu o goleiro. Terminou 1-1, mas a gente poderia ter feito de repente 2, 3-1 já na primeira etapa.
Quando volta para o segundo tempo, o Luiz Fernando faz uma alteração. Diego Gonçalves no lugar do Varley, que de fato não fez um primeiro tempo no nível dos seus companheiros. Deu um excelente lançamento no fim da primeira etapa, mas no restante do primeiro tempo ficou ali meio sumidão, não apareceu tanto assim. Marco Antônio Chay e Rafael Navarro foram muito mais produtivos na fase ofensiva, já o Varley ficou sumidão. Então a substituição no intervalo, entrando Diego Gonçalves e saindo o Varley, fazia todo sentido. E o Diego Gonçalves entrou muito bem nessa partida, o que é muito interessante a gente observar, porque ele estava lesionado. E a recuperação do Diego Gonçalves pelo departamento médico do clube foi sensacional. A previsão inicial era de 4 a 6 semanas. Ele poderia perder até 10 jogos do Botafogo. Mas não foi isso que aconteceu. Então a gente também tem que elogiar aqui o departamento médico do clube, que acelerou a recuperação do Diego Gonçalves, e ele inclusive nessa partida diante do Náutico fez boas jogadas e deu uma assistência já na reta final para o gol do Navarro, que foi o terceiro gol do Botafogo nessa partida. Claro, não dá para esquecer do gol do próprio Rafael Navarro, em ótima recuperação de bola do Daniel Borges, que passa para o Chay. O Chay então entra na área, finaliza cruzado e no rebote o Rafael Navarro fez o 2 a 1. Já o terceiro gol, aproveitando aqui que eu tô falando dos gols, no terceiro gol o Carlinhos recupera a bola, passa para o Diego Gonçalves e ele então encontra o Rafael Navarro, que com tranquilidade na frente do goleiro consegue deslocar e fazer o 3 a 1. Só que a gente teve outras ótimas oportunidades no segundo tempo. Por exemplo, um excelente passe do Rafael Navarro que encontra o Oyama, mas na hora da definição da jogada ele acaba hesitando um pouquinho, o zagueiro chega e a finalização então é bloqueada. Também tivemos uma outra jogada com o próprio Rafael Navarro, que ganha do zagueiro aqui pela direita, consegue tomar a frente, faz o cruzamento e o Luiz Henrique, que tinha entrado no lugar do Chay, acaba não alcançando aquela bola, acaba furando, na verdade, foi a sensação que deu. Só que o ponto mais importante aqui a se destacar é como o Botafogo conseguiu impor um grande volume de jogo. Não é exagero, conforme eu disse, falar que a partida poderia terminar 5, 6 a 1, sinceramente, não é nenhum exagero. A gente pecou um pouquinho na definição e por isso eu destaquei aqui do ponto de vista negativo, se é que dá para falar que tem um ponto de vista negativo nessa partida, a gente não ter aproveitado tão bem assim as grandes chances que a gente acabou tendo. Foi 3, poderia ter sido 6 e obviamente vale lembrar que quanto mais gol você faz, melhora o seu saldo de gols. Botafogo hoje, que já tem o melhor ataque da Série B, poderia de repente estar com 40 gols na competição, disparado o melhor ataque. Já estaria mais ainda. Obviamente o fato do Botafogo ter desperdiçado muitas oportunidades não vai apagar o grande jogo que a gente fez, mas é algo que a gente precisa ficar atento e que logicamente a comissão técnica deve trabalhar com a equipe. Ser eficiente e aproveitar as oportunidades é fundamental, até porque não vai ser todo jogo que a gente vai ter tanta chance de gol assim. Então a gente tem que continuar nessa pegada e conforme o próprio Luiz Fernando na coletiva pós-jogo comentou, é seguir com os pés no chão, trabalhando jogo a jogo. Ele elogiou o grau de maturidade da equipe, que de fato teve essa tranquilidade para poder trabalhar a bola, botar a bola no chão, envolver a equipe do Náutico, e isso passa muita segurança para o torcedor botafoguense, não dá pra gente falar o contrário. Quando a gente vê um time do Botafogo que sai atrás do placar, mas tem a tranquilidade, a maturidade para buscar a virada e se impor perante o seu adversário, isso realmente demonstra que o time do Botafogo está sendo muito bem treinado, diferente do que era no caso do Marcelo Chamusca, e a gente vai caminhando a passos largos, não apenas em direção ao acesso, mas sim nessa briga pelo título da Série B. E aqui, Fogão, sinceramente, não se trata de querer vencer a Série B para dar volta olímpica, para celebrar um título, não é isso. É questão de você implementar uma cultura vencedora no Botafogo. A gente está buscando a reconstrução do Glorioso. Fora de campo tem muita coisa bacana acontecendo. O Jorge Braga junto do Lenin Franco e toda a equipe de trabalho fazendo ali um grande trabalho, a gente tem que reconhecer. Tem muita coisa bacana acontecendo no extracampo, só que tem um longo caminho a ser percorrido. E essa mudança de cultura na área de gestão também tem que acontecer dentro de campo. A cultura da vitória, a mentalidade vencedora. Se é a Série B que nós estamos disputando, então que a gente caminhe em busca desse título, de mais uma taça. Temos sim que mirar o primeiro lugar. Isso é absolutamente fundamental, porque resgata o Botafogo. Resgata o Botafogo, é voltar para a Série A, mostrando que, olha, voltamos jogando a competição, conseguindo nos impor e levando a taça. Isso é importante sim. Além do que, terminando em primeiro lugar,
o Botafogo entra na terceira fase da Copa do Brasil. Então é um ponto muito importante, porque você entrando já na terceira fase da Copa do Brasil, você já entra com uma cota de participação de R$1.700.000. E além do que, você não corre o risco, né, de ser eliminado precocemente numa primeira, numa segunda fase. Infelizmente, o Botafogo na Copa do Brasil vira e mexe, apronta pra cima da gente. Então entrar na terceira fase da Copa do Brasil é muito bacana. Anteriormente era nas oitavas de final, mas nesse ano já mudou a regra, agora as equipes entram a partir da terceira fase. Então é um objetivo importante que a gente tem que buscar, jogo a jogo, com toda certeza. O Luiz Fernando, assim como o Anderson Moreira, estão certíssimos em relação a isso. A torcida pode ficar empolgada e tem que estar empolgada. A verdade seja dita, o torcedor botafoguense tem sim que chegar a bater no peito e falar: aqui é Botafogo, a gente está caminhando firme e forte em direção ao título da Série B, é isso que a gente quer, é isso que a gente vai buscar. Só que lá dentro do grupo tem que realmente ser um pensamento de pés no chão. Comissão técnica e jogadores não tem que deixar uma empolgação tomar conta e aí tirar o foco daquilo que é fundamental para a gente seguir nessa pegada. E sobre essa pegada que o Botafogo vem apresentando na Série B do Campeonato Brasileiro, eu quero destacar aqui o quão impressionante é a campanha sob comando de Anderson Moreira. São 12 jogos com 10 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nesse período, o Botafogo tomou apenas 5 gols e a gente marcou uma profusão aí de gols, obviamente levando o Glorioso a uma série de vitórias. Chegamos a 5 vitórias seguidas, igualamos a marca de 2016 e caso o Botafogo vença 6 partidas consecutivas, ou seja, caso vença o CSA nessa próxima rodada, quinta-feira, 7 da noite, o Botafogo vai igualar uma marca que é de 2008. Desde 2008, o Botafogo não consegue emplacar 6 vitórias seguidas. Então a gente vai vendo o quão impressionante é o trabalho de Anderson Moreira. Somente sob o comando de Anderson Moreira, em 12 partidas, o Botafogo conquistou 31 pontos. Vasco, em 24 jogos, conquistou 33 e o Cruzeiro, nos mesmos 24 jogos, conquistou 30. Então, numa tabela simbólica, tendo Vasco, Botafogo e Cruzeiro, o Botafogo estaria atrás do Vasco, porém, com 12 jogos a menos. Isso apenas mostra, né, o quão incrível é o trabalho de Anderson Moreira, como esse encaixe que ele conseguiu dar no grupo do Botafogo, no time do Botafogo, é absolutamente fundamental. Um último ponto que eu quero destacar aqui, Fogão, são os desempenhos individuais. A gente teve grandes partidas acontecendo, do Chay, do Barreto, do Marco Antônio, do Rafael Navarro. Esses 4 aqui em especial fizeram um jogo muito, mas muito bom, a gente tem que reconhecer. O Oyama também entrou muito bem no lugar do Pedro Castro, porém errou 2 passes na segunda etapa que não pode errar. Então fica aqui o puxão de orelha. Os laterais foram muito bem também, Carlinhos e Daniel Borges, e eu só não gostei do começo do miolo de zaga, do começo. O jogador que mais destoou, na minha opinião, Diego Loureiro. Realmente, quando foi exigido, não estava num bom dia, errou saída de bola com o pé, errou na saída pelo alto, não estava conseguindo fazer uma boa reposição. Então, assim, destoou da equipe. E, claro, o Varley, mais sumido no primeiro tempo, acabou tendo uma participação importante. Num lançamento primoroso, é bem verdade, né, pro Chay, mas infelizmente no desenrolar da jogada, o Rafael Navarro se precipitou um pouquinho, ficou à frente e acabou impedido. Mas assim, se tem uma coisa que a gente pode afirmar aqui, é que coletivamente funcionou. E individualmente tivemos vários atletas se destacando nessa partida. Isso logicamente demonstra como o grupo do Botafogo está vivendo um excelente momento, porque quando você consegue fazer um jogo, conforme a gente fez diante do Náutico, com vários jogadores individualmente aparecendo muito bem, é um claro sinal de que o time do Botafogo vive, de fato, excelente fase, não apenas pelos resultados, pelos números, mas quando a gente vê o desempenho de cada atleta. Isso é muito bacana, dá mais confiança ainda e a gente vai em busca desse primeiro lugar. Mas eu quero saber de você, Fogão, quais foram os seus principais destaques dessa vitória do Botafogo por 3-1 para cima do Náutico? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe seu like se você gostou desse vídeo e se inscreve no canal se não for inscrito. É só clicar no botão que está aqui abaixo do vídeo e inscrever-se, ou mesmo na descrição desse vídeo tem um link lá para você também poder fazer sua inscrição. Compartilhe esse vídeo com outros torcedores em grupos do WhatsApp e redes sociais. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.